Então, essa é a minha crítica solo de Han Solo, tá? Crítica solo de Han Solo. A gente já tem uma crítica que tá no canal, que foi feita com o Vini, grande amigo Vini, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre esse filme. Han Solo, a Star Wars Story. Continuando um pouco essa linha de Star Wars, a gente já teve Rogue One, que foge bastante da cronologia dos personagens principais, mas nesse filme a gente tem uma história basicamente de origem de um grande personagem. Para muitas pessoas, cara, o Han Solo, ele é o principal personagem de Star Wars, assim, mais do que Luke Skywalker. Tem gente que gosta mais dele até do que o próprio Darth Vader. Esse filme a gente tem um Han Solo jovem, um jovem adulto, não conta muito a infância dele, e o filme traça bastante essa linha de como ele conheceu o Chewbacca, de como ele conheceu o Lando Calrissian, de como ele conseguiu a Falcon Millennium, de como ele conseguiu o blaster dele, aquela arma que ele sempre usa, e conta também essa coisa dele se tornar o contrabandista, dele se tornar esse cara vigarista, esse cara malandro, que a gente conhece, pô, gosta muito, consegue amar. A gente, na verdade, meio que odeia e ama o Han Solo. O filme ele é dirigido pelo Ron Howard. Teve uma certa confusão da Kathleen Kennedy ter tirado os diretores anteriores, que era daquela galera que fazia Tá Chovendo Hambúrguer, e aí ela colocou o Ron Howard para dirigir. Cara, o Ron Howard, diretor renomadíssimo, tá? Pô, só pra falar pra vocês assim, ó, Cocoon, Willow na Terra da Magia, cara, são filmes muito clássicos, assim, muito clássicos, que se vocês não viram, eu aconselho vocês a assistirem. Ele fez toda aquela saga do Código da Vinci, dirigiu Grinch também, ele dirigiu Apollo 13. No roteiro tem o Lawrence Kasdan e ele trouxe tipo o irmão mais novo dele, que é o Jonathan Kasdan. O Lawrence Kasdan, ele já tinha feito Silverado, White Earp e já tinha participado do roteiro de Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi. E também do roteiro de Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Ou seja, ele já conhece o Harrison Ford há muito tempo. E o Jonathan Kasdan, que é o irmão mais novo dele, já tinha feito o roteiro de Dawson's Creek e Eu e as Mulheres. A fotografia do filme é do Bradford Young, que já tinha feito a fotografia de A Chegada. Fotografia muito boa, por sinal, nesse filme A Chegada. Nesse filme, eu já vou falar da fotografia para vocês, eu achei, sei lá, eu achei um tanto quanto escura demais a fotografia do filme. Certos momentos um tanto quanto escuros. Tem até uma paleta de cor que vai passeando assim, o tom amarelo, ele reina muito na paleta de cor desse filme. Mas eu achei ela um tanto escurecida demais. Traça algumas coisas assim interessantes quando aparece o Lando Calrissian, aquele lugar onde ele mora, e tem umas coisas mais coloridas, meio que se juntando ao figurino dele, que eu gostei muito do figurino do Lando Calrissian. Mas eu achei a paleta de cor desse filme um tanto quanto estranha, um tanto quanto escurecida demais. Talvez eles quiseram trazer um tom um pouco mais sombrio para a questão do personagem, essa origem do personagem do Han Solo. Mas eu não sei, talvez, na verdade, essa fotografia não me desagradou um pouco. A música do filme é do John Powell e ele pega o tema, na verdade, que o John Williams já tinha utilizado. O John Powell já tinha feito música para Como Treinar Seu Dragão e Identidade Bourne. Eu acho que a música nesse filme ela marca bem a história. Ele consegue pegar esse tema do John Williams e vai percorrendo com umas mudanças. E a música, na verdade, tem uma carga narrativa bem forte na história. Eu gostei bastante desse trabalho do John Powell. Indo para o roteiro do Lawrence Kasdan, eu senti que esse roteiro, na verdade, tem algumas barrigas, assim. Tem alguns momentos interessantes de ação no filme, ele vai se desenvolvendo bem, mas ele pega algumas barrigas, assim, alguns momentos um tanto quanto, que eu vou falar até chatos para vocês. E a história, na verdade, cara, essa história não tem um senso de urgência, tá? A gente tem 3 personagens principais, que é o Lando Calrissian, o Chewbacca e o próprio Han Solo, mas a gente não tem um senso de urgência dentro da história. A gente sabe que eles não vão morrer, então, sabe? Então, interpretando o Han Solo, grande personagem feito pelo Harrison Ford, a gente tem o Alden Ehrenreich. Eu gostei dele no papel. Eu acho que você consegue olhar para ele e ter uma ideia de um Han Solo jovem, assim. Ele consegue pegar alguns trejeitos de boca, assim, aquelas coisas que o Han Solo fazia, assim, a questão de apontar, assim. Ele consegue trazer um sorriso malicioso para esse personagem.
eu acho que ele trouxe uma interpretação interessante. Muita gente criticou ele porque ele teve que fazer várias aulas de interpretação, teve que fazer um treinamento para interpretar o Han Solo, mas eu acho que ele tá certo, entendeu? E ele conseguiu trazer bastante essa questão maliciosa, esse sorriso, essa cara de vigarista do Han Solo. A gente vai ver várias coisas, como aquela frase ele falando I know, isso fica bem parecido com Harrison Ford, a questão como ele segura o blaster com uma mão só. Fazendo Chewbacca, a gente tem o Jonas Suotamo, ele já tinha feito... A Chewbacca quase em todos os filmes tem sido ele agora, nesses últimos filmes de Star Wars tem sido ele. E aquela interpretação, ele é alto, né, na verdade, faz bem o papel e dá todos aqueles trejeitos, aquela movimentação desse macacão grande que todo mundo gosta, né. Woody Harrelson tá no filme. O Woody Harrelson, o papel dele é bem interessante, ele faz como um tutor, assim. A grande parte do que o Han Solo meio que pode se observar, pode se espelhar nesse personagem do Woody Harrelson nesse filme. A interpretação dele é muito boa e, sabe, contracena muito bem essas questões de ser o vigarista, de ser o contrabandista. Muita coisa a gente pode pensar que a origem do personagem Han Solo pode ter se influenciado muito no que ele se espelhou nesse personagem que foi o Beckett nesse filme. A gente tem a Emilia Clarke, Khaleesi, né, de Game of Thrones, fazendo o par romântico do Han Solo nessa história. Eu só não gostei muito da interpretação dela, porque o que acontece? A gente tem tido em Star Wars personagens femininos muito marcantes. A gente teve a Rey, a própria princesa Leia, mas ela na verdade não se afirmou como uma personagem feminino muito marcante dentro dessa história. Então esse par romântico do Han Solo, a Qi'ra, não se afirmou assim como um grande personagem feminino. Não tem uma força dentro do personagem dela, bem diferente da Khaleesi, bem diferente de Sarah Connor, cara. Ela fez Sarah Connor. E essa menina tem papéis bons, eu já tinha falado pra você, Sarah Connor no Exterminador do Futuro, o papel que ela fez em Como Eu Era Antes de Você. A gente tem o Donald Glover fazendo o Lando Calrissian, o grande papel interpretado por Billy Dee Williams no filme clássico, nos filmes clássicos. Donald Glover é bastante reconhecido pela série Atlanta e por Perdido em Marte, pelo papel dele em Perdido em Marte. Cara, a interpretação dele, esse Lando Calrissian que ele trouxe, eu achei a melhor coisa do filme. Assim, bem malicioso, sabe? Aqueles trejeitos, a questão das capas. O figurino do Lando Calrissian ficou muito bom. A interpretação que o Donald Glover trouxe ficou muito boa. Os trejeitos, aquela cara de vigarista, todos os trejeitos de jogador, a interpretação dele, de todos os personagens, assim, ficou o melhor do filme. Tem uma questão também nessa história do pansexualismo do Lando Calrissian. Vocês vão ver na história, vocês vão entender isso. O filme é uma chuva de fanservice, tá? Tem bastante fanservice, pra quem gosta de fanservice de Star Wars, tem bastante coisa. A gente entende como é que o Han Solo ganhou esse nome, Han Solo, que na verdade o filme nem fala o nome original dele, só tem Han, né? Mas a gente vai entender por que é Han Solo. A gente tem Android nesse filme também. Todo filme de Star Wars tem Android, né? O R2-D2, o C-3PO, o BB-8 agora fazendo sucesso. A gente tem a L3 nesse filme. Só que tem uma coisa nesse filme que eu não gostei muito, porque eu já vou dar esse spoilerzinho pra vocês. Esse Android morre no filme, mas tipo, ele não é totalmente destruído. Eu penso assim, cara, o R2-D2, o C-3PO já tomaram tanta porrada em todos os filmes de Star Wars, nunca, sabe, depois vão lá, o Luke ia lá, consertava o R2-D2, sabe, o Android só toma um tiro e morre, aí tem todo aquele drama, ah, meu Deus, o Android morreu, a L3 morreu. Cara, o Android, tá? Você pega e conserta o Android. O filme tem muita temática assim, tipo de faroeste, essa questão de se tornar o ladrão, de se tornar o vigarista, o contrabandista. Tem muita questão do faroeste, assim, até umas cenas de deserto trazem um pouco disso. Tem um assalto no trem, traz toda essa questão do faroeste e do assalto, e do planejamento do assalto. A gente tem um chefão, que é um gangster maior, interpretado pelo Paul Bettany, que contrata os ladrões para fazer o assalto que ele precisa. Eu gostei da interpretação do Paul Bettany nesse papel, que seria basicamente o vilão da história, o grande vilão da história. Tem gente que pode até achar um pouco caricato ele, assim, mas, cara, eu gostei, eu achei o Paul Bettany interessante. Ele fez um vilão interessante para essa história. Voltando à questão dos fanservices,
Tem aquela questão do blaster, a gente descobre como o Han Solo ganhou o blaster dele, atirando com a mão só, né, sempre nos filmes. A gente tem a corrida de Kessel. Na verdade, nesse filme ele trata como o percurso de Kessel, né? O Han Solo sempre se vangloria de ter feito o percurso de Kessel em 12 parsecs. Só que tem uma questão que eu acho que era uma corrida de Kessel no filme original, mas aqui trata como o percurso de... A gente vai entender, vocês vão entender no filme essa história, né, do percurso de Kessel em 12 parsecs. Eu já vou falar pra vocês que não tem Darth Vader no filme, o Vader não aparece, mas vamos lá, tem Darth Maul, tá? Tem Darth Maul na história, vou entregar esse spoiler pra vocês. Eu gostei do filme, eu achei o filme legal, eu acho que é um filme interessante para essa questão de trazer esse personagem muito bacana que é o Han Solo. Eu sempre gostei muito do Han Solo dentro de toda a saga de Star Wars. Eu acho o seguinte, eu acho que não havia necessidade da Disney, da Lucasfilmes, fazer um filme, fazer um longa-metragem, sabe, gastar todo esse dinheiro quanto a isso. Eles podiam ter feito uma série, sabe, uma série seria bem interessante, uma associação talvez com a Netflix, colocar uma série, investir numa série. Porque se você fazer um filme para um personagem que você não tem, na verdade, grande senso de urgência quanto a ele, você sabe que ele vai estar vivo, não sei. Mas é legal, a gente entende como é que ele conheceu o Chewbacca, essa cena que ele conhece o Chewbacca, a questão deles se tornarem grandes amigos. O Lando Calrissian está muito bem na história. O roteiro, ele tem algumas barrigas, o filme se torna chato durante alguns tempos, um tanto quanto parado, vai intercalando com algumas cenas de ação interessantes. O CGI do filme é bom, tá? Todo o CGI, toda a construção da Falcon Millennium, as cenas no espaço, todo o CGI é interessante, aquela constituição de universo é interessante. Tem cena do bar também, aquela cena de musiquinha no bar, só que na verdade não é aquela bandinha tocando, eles têm uma cantora e um cantor esquisitinho que canta na festa. Eu acho que vale o ingresso de vocês, vale vocês irem ao cinema. Han Solo, a Star Wars Story, é um filme que vale a pena. Muitos críticos vão falar que não foi tão interessante assim, talvez pela questão de não ter um senso de urgência e esse roteiro um tanto quanto oscilante, mas eu acho que vale a pena. É isso aí, galera. Querendo conversar comigo sobre personagens de Star Wars, meus contatos estão aqui embaixo. Se inscreva no canal, aperta o sininho para receber notificações. E que a força esteja com vocês. Um beijão. Tchau, tchau.